Olá, que bom estar com você aqui para falarmos da Palavra de Deus. Eu estou muito feliz e muito esperançoso. Espero que você também. Eu sou Rodrigo Silva, sou professor de arqueologia e mentor de mais de 30 mil alunos que desejam aprofundar cada dia mais o estudo da Palavra de Deus. E você deve ser um deles, porque está junto aqui. Na verdade, até em vez de dizer mentor, talvez o mais correto seria eu sou o seu companheiro de viagem no estudo da Palavra de Deus. E ainda dá tempo de você mandar uma mensagem de WhatsApp aí para os seus parentes, amigos, para correrem, para participarem da nossa live aqui, porque eu tenho muita coisa legal para falar para você. Hoje nós vamos começar a primeira aula de uma série que eu dei como título 3 segredos de como estudar e compreender melhor a Bíblia Sagrada. 3 segredos. São 3 palavras: texto, contexto e pretexto. Eu vou explorar cada uma dessas palavras. É o único spoiler que eu vou dar para você. Mas fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que será uma bênção. Eu sei que alguns de vocês talvez nem me conheçam, outros talvez tenham me conhecido pela internet, pela TV. Agora, independente de qualquer coisa, eu quero apenas lembrar a você que por detrás desse Rodrigo que você está vendo agora na tela, existe alguém talvez diferente ou bem distinto do que a maioria imagina. Eu não quero de maneira nenhuma passar para você uma ideia de plástico, que eu sou alguém que não comete erros, que não sofre, que não tem incertezas, pelo contrário. A minha vida com Deus, eu não tenho vergonha de dizer isso, foi sempre formada por altos e baixos, por vitórias e derrotas, por esperança e angústia, como qualquer pessoa, quem sabe como você. E mesmo assim, eu acredito piamente que aquilo que eu aprendi em minha trajetória com o sagrado pode ajudar outras pessoas, quem sabe, a experimentarem um jeito diferente de conversar com o Criador, de falar dele, de conhecer o livro que ele nos deixou. Eu imagino que alguns de vocês chegaram até aqui com o objetivo de colocar em prática métodos que façam você conhecer a Bíblia de maneira mais aprofundada, não é? Pode também ser o caso que alguns vieram apenas por curiosidade, porque alguém mandou uma mensagem, olha, vai lá, ele fala umas coisas interessantes. Não importa a razão, vocês todos são muito bem-vindos. Ah, e antes que eu me esqueça, isso aqui é importante, eu quero sugerir que você fique comigo até o final dessa live, ou dessa aula, ou dessa jornada, porque no final eu quero fazer um convite muito especial para você. Feito o trato? Então vamos lá. Como é que se escolhe um texto para estudar da Bíblia? Hoje eu vou falar sobre texto. Amanhã, contexto, e depois de amanhã, pré-texto. Vamos ficar com o texto hoje. Como é que se escolhe um texto para estudar a Bíblia? Bem, pode ser por uma leitura casual, seus olhos estavam passando na Bíblia e passaram naquela passagem ali. Pode ser por uma homilia que você ouviu na missa, o padre estava fazendo lá a hora que fala do Evangelho, ele leu uma passagem do Evangelho de Marcos que chamou a sua atenção, você vai estudar. Pode ser através de uma pregação que você viu numa igreja ou no YouTube. Há várias maneiras como um texto pode saltar aos seus olhos e você começar a lê-lo. E eu já começo dizendo para vocês da minha experiência de viajar para o Oriente Médio e como aquela convivência com as chamadas terras bíblicas, ou Terra Santa, como alguns preferem, como aquela convivência me ajudou a entender melhor a Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma passagem aqui que eu deixei minha Bíblia aberta, e eu escolhi essa passagem até pouco antes de entrar aqui. Mateus capítulo 23, versículos 1 e 2. Diz assim, preste atenção. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Eu já li essa passagem várias vezes na Bíblia, e quando eu li assim, na cadeira de Moisés, se assentam aqueles homens, escutem com atenção tudo que eles disserem para vocês, mas não imitem os exemplos deles. Mas eu ficava perguntando, o que era a cadeira de Moisés? Foi uma cadeira que Moisés deixou? E indo ao Oriente, especialmente ali na região da Galileia, eu pude ver várias sinagogas, tanto dos tempos de Cristo como posteriores ao tempo de Jesus.
E uma coisa que chama atenção é que nessas sinagogas havia uma cadeira, algumas sinagogas tinham 2 cadeiras especiais que ficavam na frente, e eram dessas cadeiras, ou quando havia apenas uma delas, dessa cadeira ou destas cadeiras, que a mensagem escriturística era passada para as pessoas. Por exemplo, hoje aqui nós temos o costume de dar aula em pé, de pregar em pé, mas no tempo da Bíblia era diferente. Quando algo importante era dito, a pessoa tinha que se assentar. Por que ela se assentava? Porque coisas importantes não podem ser ditas em pé, com pressa. Então, por exemplo, quando a gente vai aqui no Evangelho de Lucas, vamos começar com Mateus. Mateus, no capítulo 5, diz assim, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, não assentou porque ele estava cansado, subiu o morro, ficou... Não, ele se assentou porque ele iria ensinar. Ele se assentou, os discípulos se aproximaram dele e então ele passou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. E não precisa ir muito longe, mesmo na nossa cultura, você sabe que na faculdade, por exemplo, aqui eu dou aula num centro universitário, os alunos no corredor perguntam assim, você está fazendo a cadeira de... E fala o nome da matéria. O professor, quando quer dar um ar assim, um título mais chique, diz que ele é o catedrático. Catedrático é aquele que fala sentado numa cadeira, tá certo? Ele leciona a cadeira de bioética na universidade e tal. A cadeira. Quando o sermão era feito na sinagoga, ele também era feito com a pessoa sentada numa cadeira. Quer um exemplo? Aqui no Evangelho de Lucas, vou ler para vocês aqui, capítulo 4, quando fala que Jesus foi até a cidade de Nazaré, onde fora criado. Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz assim, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Porque para ler a Torá, você lê em pé, por uma questão de reverência e respeito. Eles deram um texto de Isaías, Jesus leu o texto de Isaías, aí no verso 20 diz assim, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por quê? Porque agora ele ia começar a pregar. Se nós seguíssemos o costume da época bíblica, a missa, para os que estão me assistindo que são católicos, seria assim, o padre leria o evangelho em pé e na hora de explicá-lo, ele se assentaria. Para aqueles que estão, eu disse os que estão me seguindo que são católicos, né? Isso é um exemplo para os católicos. Aqueles que estiverem me assistindo agora e que são evangélicos, protestantes, o pastor terminaria ali a leitura da Bíblia, ele também se assentaria e a igreja ficaria toda vendo o pastor, ou no caso dos católicos, o padre, sentado explicando. Mas aqui no Ocidente a gente tem outra tradição, a gente dá aula em pé, faz discursos em pé, etc. Agora, na cidade de Corazim, que é uma das cidades pelas quais Jesus passou, eles encontraram, dentro da sinagoga, uma cadeira de pedra semelhante a essa que eu estou mostrando aqui na mão. Igualzinho. É lógico que essa aqui é uma miniatura. E essa cadeira era o local onde o pregador se assentava na hora de explicar a mensagem para as pessoas. Essa cadeira da sinagoga de Corazim pode ser onde Jesus quis se basear para falar, na cadeira de Moisés se assentam aqueles. E por que cadeira de Moisés? Você se lembra que no início eu falei que eram 2 cadeiras que eles colocavam em algumas sinagogas, outras tinham só uma? Uma cadeira era para Elias e a outra era para Moisés. E por que Elias e Moisés? É porque na tradição dos judeus, Moisés é o profeta que representa a lei e Elias é o profeta que representa os profetas. Então, a lei e os profetas eram uma expressão para resumir toda a escritura do tempo de Jesus. Tá bem? Toda a escritura. Até hoje, os judeus chamam de Tanar. Tanar é a abreviatura de Torá, que significa lei, tá certo? Naviim, que seriam os profetas, e Ketubim, ou Retubim, que seriam os escritos, a lei e os profetas. Lembra que Jesus um dia no Monte da Transfiguração, ele brilhou diante dos apóstolos e ao lado dele estavam Moisés e Elias?
Jesus fez essa referência quando falou na cadeira de Moisés ele se assenta. Aqui foi apenas uma ilustração que eu dei para vocês para compartilhar um pouco da minha experiência, como é que eu vou pegando as coisas da arqueologia e elas vão me ajudando a entender um pouco o cenário de Jesus. Agora, eu também disse que você pode escolher o texto que você vai examinar por várias fontes, uma leitura casual, uma homilia que você escutou na missa, uma pregação na igreja. Agora, tem uma outra forma também de você escolher um texto para estudá-lo, que é a problemática daquele texto. E eu vou citar um aqui à guisa de ilustração. Quando nós vamos a Mateus capítulo 24, que é o capítulo em que Jesus fala exatamente do fim dos tempos e da volta dele, ele diz assim no verso 34, eu vou ler para você. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando a gente lê esse texto assim num primeiro momento, parece que Jesus cometeu um erro crasso aqui. Pior do que isso. Isto faria de Jesus um falso profeta, porque a própria Bíblia diz que uma das características de um falso profeta é quando ele faz uma profecia e ela não se cumpre. E aparentemente Jesus deu um tiro no pé aqui, porque ele falou da volta dele. Se você olhar os versos anteriores, estão falando da volta de Jesus, de como se daria a volta dele, o cerco a Jerusalém, a aparição dele nas nuvens com poder e grande glória. E aí ele fala, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. O problema é que aquela geração que escutou essas palavras já passou. Eles já morreram, já viraram farinha, não tem mais nem um fragmento de osso de qualquer um daqueles que estavam presentes quando Jesus falou, esta geração não passará sem que tudo isso se cumpra. Alguns, para tentarem resolver o texto, cometem o erro de ficar apenas no versículo e falam o seguinte, não, quando Jesus falou essa geração não passará, ele está falando da geração do tempo do fim, né? Só que, mesmo em português, quando você conhece um pouco da língua portuguesa, isso ajuda. Jesus não disse, em verdade lhes digo que não passará essa geração, quer dizer, uma geração qualquer. Ele fala esta geração. Então ele está falando daquela geração dele mesmo ali. Esse é o erro de não olhar o texto. Lembra que a aula de hoje é sobre o texto? Vamos analisar o texto, olhar o que está antes, o que está depois. Não fique preso só naquele versículo. Mesmo que você não saiba grego ou hebraico, preste atenção nas palavras-chave da tradução. Uma coisa que você pode ter, e hoje é muito mais fácil e acessível do que no passado, é ter uma coleção de Bíblias. Hoje tem Bíblia para todo lado. Muitas pessoas me perguntam assim, Rodrigo, qual é a melhor Bíblia? Eu falo, não existe a melhor Bíblia. Bíblia é Bíblia, tá certo? Existem traduções que em alguma parte foram melhor traduzidas do que outras. Por exemplo, há partes da Bíblia que, quando eu vejo o original grego, hebraico ou aramaico, eu digo que a Bíblia de Jerusalém, da editora católica, traduziu aquele texto muito melhor do que a João Ferreira de Almeida, que os protestantes usam. Mas houve situações em que a João Ferreira de Almeida traduziu muito melhor do que a Bíblia Católica. Então, a minha sugestão é, tenha várias Bíblias e leia o texto em traduções diferentes. Preste atenção nos verbos, nos adjetivos, leia com calma. Bíblia não é livro para você ler como ler o jornal da tarde de domingo ou uma mensagem rápida ali de Instagram. Bíblia, você tem que demorar, estudar, se aprofundar. O que eu tenho aqui no texto que pode abrir margem para isso? Quando eu vou ao texto, eu percebo que os discípulos saíram do templo, no início do capítulo 24, admirados com as construções do templo. E Jesus falou algo que quebrou a perna deles. Jesus falou, em verdade eu digo a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquela palavra de Jesus, misteriosa e ao mesmo tempo trágica, assustou os discípulos. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, ali meio tímidos, alguém arriscou e perguntou, Senhor, quando ocorrerá a sua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? Jesus, então, quando vai responder para eles, Jesus responde dando ênfase a dois acontecimentos. A destruição de Jerusalém e a volta de Jesus, que é o fim do mundo. Então ele fala de dois eventos históricos. A destruição de Jerusalém
e a volta dele. Você pode ver, ele começa a falar do princípio das dores, ele fala que virão guerras e rumores de guerras, falsos profetas, etc, etc. Depois ele fala do abominável da desolação que estaria em Jerusalém. Ele sugere que eles orem para que a fuga deles não se dê no sábado, fala que Jerusalém seria cercada. Depois ele volta a falar do segundo advento dele. Essa forma de misturar dois assuntos e falar um pouco de um pouco de outro, um pouco de um pouco de outro, era típico do ensino dos rabinos. E Jesus também mesclou os dois aqui, até para acalmar um pouquinho o ânimo dos discípulos, porque se ele falasse demais da destruição de Jerusalém, eles iam querer cortar os pulsos, iam ficar desesperados. Se ele falasse só da volta dele, não iria preparar os discípulos para aquele episódio que ele falou da destruição do templo. Agora ele deixou bem claro, em todo o capítulo 24, uma diferença crucial entre o dia da volta dele e a destruição de Jerusalém, e eu vou mostrar para você qual é a diferença crucial. Ele diz assim, olha, vou ler o verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, não sabem? Sim, senhor, sabemos. Assim também vocês, quando virem estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Que estas coisas? Essa é a pergunta. Essas coisas da volta dele ou de Jerusalém cercada por um exército? Aí ele fala, em verdade lhes digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo o quê? Lembra que são dois eventos que ele está falando. A volta dele e a destruição de Jerusalém. E ele continua, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos ainda continuar no texto. Mas, deixa eu parar aqui um pouquinho. Mas, quando você usa essa conjunção, mas, porém, contudo, entretanto, você faz uma ruptura entre o que está antes e o que está depois. Se eu digo para você assim, eu gostaria muito de fazer uma visita à sua casa, mas, mesmo que eu interromper aqui, congelar a minha fala, você sabe que o que eu vou dizer a seguir é de natureza oposta ao que veio antes. Eu talvez vou dizer que eu não poderei ir à sua casa, com certeza eu não estarei aí na sua casa, porque eu coloquei um mas no meio. Até algumas pessoas que brincam dizendo que toda verdade vem depois do mas, né? Ah, eu queria tanto te ajudar, mas eu estou apertado, qualquer coisa dessa natureza. Você usa o dia inteiro esse tipo de conjunção. Eu falei aqui de um tom um pouco de brincadeira, mas a língua portuguesa colocou essas conjunções chamadas de conjunções adversativas justamente para dizer que o que vem depois da conjunção é diferente do que veio antes. Nós sofremos durante o dia, mas à noite temos alegria. Não faz sentido você falar, nós sofremos durante o dia, mas à noite nós sofremos. Não. Espera-se que a noite seja uma realidade diferente. Então, se Jesus falou, vocês aprendam a parábola da figueira. Quando os ramos renovam, vocês sabem que está perto o verão. Quando vocês virem acontecendo estas coisas, quais? Calma que eu vou falar. Fiquem espertos porque está perto de acontecer. Na verdade, eu vou até mais longe. Essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Mas, a respeito daquele dia e hora, ele não falou deste dia e hora, daquele dia e hora, uma coisa futura, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Perceberam? Ou seja, aqui, no princípio, ele está falando da destruição de Jerusalém. Aí ele coloca um mas e passa a falar da volta dele. Quando a gente entende isso no texto, aí fica claro. A destruição de Jerusalém dava para saber quando ia acontecer. Qual que era o sinal? Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos. A figueira até era comparada ao povo judeu. Lembra que uma época lá, Jesus viu uma figueira que não dava fruto? Não só Jesus, mesmo no Talmud, a figueira é símbolo do povo eleito. Então, quando vocês virem a figueira, quando Lucas fala, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, fujam para as montanhas. É isso que ele está falando. E dentre essa destruição de Jerusalém, que ele disse,
Em verdade, digo que essa geração não passará sem que veja isso acontecendo. Isso que? As pedras do templo caindo. E como essa destruição aconteceu no ano 70 de nossa era, muitos dos que estavam vivos na época de Jesus presenciaram aquele dia terrível, porque ele ocorreu apenas 30 anos depois que Jesus falou essas palavras. 29 anos, para ser mais preciso. Agora, a volta dele, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. O que diferencia a volta dele para a destruição de Jerusalém, aqui no texto, é essa palavrinha mas, que torna tudo diferente. Percebeu? É só olhar o texto. O mas respondeu à indagação do que aparentemente seria um erro de Jesus. Você viu como o estudo do texto, olhando com calma as palavras, nos ajuda a entender o que está ali? Em que pese o fato de que Jesus tenha dado sinais dos tempos que anunciavam que ele haveria de vir, a certeza de quando ele virá é um segredo divino. Nem os anjos sabem que Jesus virá no dia tal do ano tal. A destruição de Jerusalém dava para saber, porque havia alguns sinais de quando ela iria acontecer, até para dar tempo do pessoal fugir, e aquela geração testemunharia aquele evento. A volta dele, segura, porque isso é para outro tempo. Ficou claro para você? Entendeu? E o tempo passou bem rápido, né? Aliás, bem mais rápido do que eu esperava, mas não tem problema não, porque eu ainda tenho mais 2 encontros com você para eu continuar estudando a Bíblia. Aliás, inclusive, se você gostou da aula de hoje, eu vou deixar esse vídeo gravado aqui, eu quero que você mande essa live para outras pessoas, para os seus amigos, tá bem? E não deixe de acompanhar amanhã, hoje eu falei sobre o texto, amanhã eu vou falar sobre contexto, tá bom? Na aula de amanhã. Pode parecer algo simples à primeira vista, mas eu tenho certeza que esses 3 dias vão revolucionar o seu estudo da Bíblia, vão ser um divisor d'águas na vida de uma pessoa como você que quer conhecer mais a palavra de Deus. Você que quer todo dia ter o seu dia a dia, a sua vida, num constante progresso com Cristo Jesus. Então amanhã eu encontro você nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bem? Um grande abraço, hoje texto, amanhã contexto. Até lá, tchau, tchau.